Vamos voltar aqui então, vamos ver o que é essa taxa de juros. O que danado é essa taxa de juros que todo mundo comenta? Bom, a taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro ao longo do tempo. Então, quando a gente vai vislumbrar o tempo, né, é uma coisa difícil porque o tempo não existe, o tempo é uma concepção humana, mas quando a gente pensa no tempo futuro, é sempre preferível a gente consumir hoje do que a gente consumir amanhã. Então vamos lá. Você tem duas opções: passar o dia inteiro hoje com fome e comer amanhã, ou comer hoje e amanhã não ter nada. Provavelmente a escolha que você faria seria: eu prefiro comer hoje e não comer amanhã. E aí tentar, né, separar um pouquinho do de hoje para comer amanhã e ter comida dos 2 dias. Então, o dinheiro é a mesma coisa. Todo mundo quer o dinheiro o quanto antes, para consumir agora, no presente. E aí, inclusive, são dos grandes problemas porque acaba esquecendo do seu futuro, né? A galera acaba consumindo tudo hoje e não acumula um patrimônio para poder viver bem ao longo do tempo. Então, a taxa de juros é o preço desse dinheiro que a gente vai ter nos próximos anos. Porque se eu prefiro hoje e eu só vou ganhar amanhã, eu posso escolher para alguém que quer ganhar amanhã, que não se importa de ganhar amanhã, e essa pessoa me dá o dinheiro hoje. Só que como existe essa diferença de tempo e essa preferência, ela vai ter um desconto desse dinheiro. Ó, eu te dou, mas eu vou te dar com desconto, porque eu estou esperando para amanhã e eu estou com dinheiro hoje, você prefere hoje e tal. Você aceita esse desconto? Ela disse, sim. Esse desconto que a gente vai trazer aqui é a taxa de juros. A taxa de juros é um reflexo de quanto de desconto você vai utilizar. E bom, para que essa taxa de juros, para que esse desconto serve? O primeiro grande ponto que eu já trouxe aqui foi justamente para fazer essa transação do dinheiro ao decorrer do tempo, né? Pessoas que preferem ter o dinheiro hoje, elas abrem do dinheiro amanhã, né? Da possibilidade de ter dinheiro amanhã para consumir hoje. Cartão de crédito é um exemplo disso. Você divide em 10 vezes, você está deixando um dinheiro de amanhã, do próximo mês e do outro mês que você vai pagar quando você divide para consumir agora, certo? Além disso, para que ela serve? E aí eu trago aqui para vocês, ó. Primeiro, ela serve como uma ferramenta para controlar a demanda por bens. E controlando a demanda por bens, a gente tem um arrefecimento da inflação. Agora, é um arrefecimento quando a taxa de juros sobe. Se a taxa de juros cai, aí aumenta a inflação. Então, faz um ajuste na inflação a depender dessa taxa de juros. E qual é o racional, qual é o raciocínio que foi criado para essa função aqui da taxa de juros? Bem, em tese, nós seres humanos somos seres racionais. E por sermos racionais, a gente tende a sempre comparar os benefícios e malefícios de todas as nossas escolhas. Então, quando a taxa de juros aumenta, por exemplo, a gente, em tese, vai parar e pensar, pô, se eu deixar de consumir esse copo, essa água hoje, e deixar essa água para amanhã, e eu pegar esse dinheiro e investir, em vez de comprar essa água, eu vou ganhar um dinheiro. E aí amanhã eu compro essa água, bebo da água tranquilamente e ganhei um trocadinho nesse período aqui de um dia, mas serve para meses e anos também. Então a ideia é que quando a taxa de juros sobe, fica mais atrativo você investir do que você consumir. E por você ser uma pessoa racional, em tese, você vai poupar e vai investir. Agora, o contrário acontece quando a taxa de juros cai. Quando a taxa de juros começa a cair, fica menos atrativo você investir e aí, portanto, você vai dizer, pô, não vale a pena eu estar poupando dinheiro, eu prefiro consumir esse dinheiro agora, vou beber minha água, vou comer minha comida, vou comprar as minhas coisas e mais para frente, quando compensar, eu volto a economizar e faço os meus investimentos. E aí a ideia é que controle a demanda dessa forma. Uma outra forma que isso também afeta a economia, em especial a inflação, é porque quando a taxa de juros sobe ou cai, também fica mais caro ou mais barato para você pegar crédito, para você pegar financiamento, para você pegar empréstimo. E aí, claramente, quando você não consegue pegar esse dinheiro futuro agora, né, essas formas de dinheiro futuro no presente, você não consegue consumir tanto no presente, o que diminui o seu consumo, também diminui os investimentos das empresas, e isso faz com que, no consenso, a inflação caia. Uma outra coisa importante da gente entender, uma outra forma de você ler a taxa de juros serve para mensurar o risco de um país. Quando a gente está trabalhando a parte de economia, em especial a parte de finanças, que é um ramo da economia,
a gente entende que quanto mais arriscado é de eu não conseguir o meu dinheiro de volta, mais barato eu tenho que comprar aquilo para justificar o meu retorno. Então, se eu te digo que eu vou te dar 2 celulares iguais, né? Não são iguais, um é melhor do que o outro, mas vamos supor que são 2 celulares iguais. E eu te digo, ó, eu vou te dar esses 2 celulares aqui, vou te dar, os 2 celulares, eles são iguais. Se você vai ganhar exatamente a mesma coisa, qual que você prefere? Você vai dizer, tanto faz, né? Você vai dar um dinheiro e tanto faz, porque eles são iguais. Agora, o risco, ele mensura a capacidade de você não conseguir. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou jogar um dado aqui de 1 a 100. Se o número for até 10, eu te dou um celular. Se ele for maior do que 10, você me dá um celular. E aí o que é que você vai fazer? Bom, eu tenho mais chances de perder do que de ganhar e eu vou pagar exatamente a mesma coisa que eu vou receber. Não faz sentido para mim eu participar disso. E aí você deixaria então de querer o celular, deixaria de querer o investimento. A taxa de juros é mais ou menos essa analogia. Quando o risco do país aumenta, a gente aumenta a taxa de juros porque os investidores, para colocar o dinheiro nesse país, vão exigir um prêmio maior para poder colocar o dinheiro ali dentro. Funciona bem parecido com a lógica do celular. A chance do investidor ganhar o dinheiro diminuiu. Então ele aumenta a taxa de juros para ele compensar o risco de estar investindo naquele país. E aí, países que são mais seguros, portanto, têm uma taxa de juros mais baixa. A gente pode falar aqui Estados Unidos, a gente pode falar aqui da zona do euro, pode falar do Japão, China também é bem seguro, né? Apesar dos pesares da ditadura e tudo mais, é bem seguro. E existem os países que não são tão seguros. A gente está falando de países em desenvolvimento, aí tem Brasil, a Argentina está com taxa de juros alta, a Turquia, vários países na África, se não todos os países da África. Então existem países que são mais seguros e países que são menos seguros. E aí a taxa de juros serve para mensurar o risco desse país, para o investidor saber se vale ou não vale a pena você estar colocando o dinheiro aqui. E claro, tudo isso tem críticas a ser feitas, né? Tem críticas que eu quero expor aqui para vocês. Eu falei para vocês que um grande racional da taxa de juros controlar a inflação é porque diminui a demanda, né? Quando você subiu a taxa de juros, a demanda cai, porque os investidores são racionais e vão optar por investir ao invés de gastar aquele dinheiro. Bom, primeiro, os seres humanos não são... Deixa eu diminuir aqui o tamanho para ficar na tela para vocês melhor. Perfeito, ó. Os seres humanos, eles não são 100% racionais. Acredita-se aí que 10, 15% das nossas decisões, mais ou menos, são racionais. A maior parte das nossas decisões são emocionais. Todo o marketing digital que a gente utiliza gatilhos mentais, a gente usa provas sociais, a gente usa tudo uma estratégia para convencer o seu emocional de comprar e depois você justificar essa compra com o seu racional. Então, os investidores, os seres humanos, não são tão racionais quanto a teoria lá definia. Um exemplo claro disso é que aqui no Brasil, apenas cerca de 5% de toda a população investe. Isso significa que a maioria das pessoas não necessariamente reage à alta taxa de juros. Então pensa comigo, a gente está com a taxa de juros extremamente alta agora, tá? 13,25, daqui a algumas semanas vai para 14,25, a ideia é que até o fim do ano seja 15%. Acho que 80, 90% da população brasileira está endividada, tá? Basicamente sobrevivendo. Como que essa pessoa vai conseguir poupar e investir? Elas não vão. Então, não afeta diretamente essas pessoas. Além disso, não é a única crítica, a política monetária do Banco Central, ela pode ser meio que anulada por conta da política fiscal ou expansionista do governo. Se o Banco Central sobe os juros para controlar a inflação e daí o governo vem e dá muito dinheiro para manter esse consumo rodando, a ideia é que um vai anular com o outro. Aqui eu quero que você poupe, aqui eu quero que você gaste, meio que faz uma anulação aqui de um com o outro e acaba que não consegue necessariamente controlar a inflação. E aí não é porque o Banco Central subiu a taxa de juros que a gente vai de fato conseguir controlar a inflação. E outro grande ponto é que os preços podem subir, como eu mostrei com o caso do petróleo, por choques de oferta. A chuva no Rio Grande do Sul, por exemplo, fez reduzir a quantidade de arroz que a gente tinha disponível no mercado. Isso fez com que os preços subissem. Esse aumento do preço do arroz e de outros itens que o Rio Grande do Sul produz, subiram, vai refletir na inflação, que também vai subir,
Mas, contudo, todavia, entretanto, não existe um aumento ou redução da taxa de juros que vai fazer com que mais arroz ou mais desse produto apareça no mercado. Sendo assim, quando o Banco Central aumenta essa taxa de juros, de fato vai ficar mais difícil para as empresas manterem o nível de produção, né, para investir, para crescer, para poder produzir mais, para diminuir o preço, porque quando as empresas aumentam a oferta, o preço cai, e ao mesmo tempo ele não controla necessariamente a demanda. O que isso vai fazer? Bom, a pessoa que vai deixar de consumir não é a população em geral, vai ser a população mais pobre que não vai ter acesso a dinheiro para comprar aquele produto que está mais caro, a níveis mais caros e agora com crédito mais caro também até para comprar, para pagar no futuro. Isso, obviamente, acaba impactando drasticamente aí a inflação, tá? Deixa eu beber um gole d'água aqui e aproveitar, tem um comentário, deixa eu ver. Pablo, meu querido, você vai comer amanhã se a oferta for razoável? Rapaz, não diga isso. Então vamos fazer uma aposta então. Você não come mais nada hoje, 24 horas, tá? E aí amanhã você come alguma coisa. E o que você vai ganhar é R$ 1. Vai ganhar R$ 2. Eu duvido que você vai topar. Mas então, a ideia é que existe sim um nível de taxa que faça você preferir esperar. E esse nível de taxa é justamente esse desconto que a taxa de juros reflete. Então vamos supor que a taxa de juros seja 10%. Entre você consumir R$ 1 hoje e R$ 1,10 amanhã, supondo que é uma taxa de 10% ao dia, tá? R$ 1 hoje e R$ 1,10 amanhã é exatamente a mesma coisa. Agora, se a taxa de juros for 5% e alguém vai te dar 1,10 amanhã, você vai preferir consumir amanhã. Por quê? Porque se você investir 1, você vai ter 1,10, que é 5 centavos a mais do que a taxa de juros, então você vai conseguir consumir mais, tá? Então, a ideia é basicamente essa. Dependendo da taxa de juros, você consegue fazer um valor que seja interessante para a pessoa optar por consumir amanhã. Esse é o racional de quando você aumenta a taxa de juros, as pessoas vão investir mais, entendeu? Porque elas vão ganhar mais para amanhã. Em contrapartida, acontece o oposto, né? Quando a taxa de juros cai, aí fica menos interessante você consumir amanhã e passa a ser mais interessante você consumir hoje. Então, você acaba preferindo consumir hoje, tá entendendo? Essa é a dualidade. Você tem que escolher entre consumir hoje ou consumir amanhã. Você recebe todo mês o seu salário. Você pode poupar e investir, né? Inclusive, a gente faz isso, né? Você poupa um valor para investir, para poder consumir mais amanhã, para poder ter mais amanhã, ou você consome tudo hoje. E aí existem vários fatores que alteram a sua escolha. O que é que você vai optar? Se é um ou se é o outro. E aí, um dos fatores é a taxa de juros. Esse é o racional da questão da taxa de juros. Olha, você disse oferta recusada. É exatamente isso. Tipo, tem um montante que faz sentido, tem um montante que não faz sentido. A depender, a gente tem que fazer as contas aí para cada pessoa para a gente poder definir isso.